Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live com o incrível psicanalista Mauro Mendes Dias, que é uma figura muito importante, que tem uma produção ultra consistente, que tem um livro muito importante chamado O Discurso da Estupidez e Seus Tratamentos Possíveis. Essa live promete porque é uma discussão que tem uma potência importante nos dias atuais. Estou aqui aguardando o Mauro entrar agora e, enfim, o pessoal está entrando. Boa noite, pessoal, boa noite. É sempre um prazer, né, ter tantas pessoas queridas que vêm acompanhando as lives que a gente vem fazendo. Em nome, eu sempre faço pelo Hospital Santa Catarina, em que eu coordeno os cursos de pós em psicanálise da Clínica Cultura, que o Mauro compõe o corpo docente. Opa! Chegou o Mauro! Pessoal, Mauro Mendes Dias, que orgulho, Mauro, tá contigo hoje nessa live. Eu estava falando antes que o Mauro, o currículo é extenso, né, Mauro? Quase não deu para botar no folder ali. Criador do Instituto Vox, né? E psicanalista, e tem esse livro lindíssimo chamado Discurso da Estupidez, Seus Tratamentos Possíveis. E eu começo, Mauro, com uma questão simples, né, mas que diz extrema importância, porque desde a invenção freudiana, ou a descoberta freudiana, como, né, temos essa questão aí, quer dizer, né, o Freud inventa a psicanálise ou descobre a psicanálise, né, o construto da psicanálise, enfim. Mas eu lembrei da frase do Freud, que é uma frase clássica, né? O eu não é o senhor da sua casa. E aí, tomando a definição de estupidez, que consiste em dois significados, né? Pelo menos no dicionário, né? A qualidade de alguém que é estúpido, e a segunda é a pessoa que fala asneiras, né? Pelo menos. E eu queria te perguntar então, e lançar a questão para ti, principalmente nos dias atuais, se a gente poderia pensar aí, e eu quero que tu fale sobre o teu livro e o teu trabalho nesse sentido, que de alguma maneira a gente vive uma época em que nunca se escutou tanta asneira. Porque são senhores da sua verdade e cada um tem a sua, tanto que a gente teve uma discussão sobre terra plana, terraplanismo, né? Pessoas, né? Hoje estava escutando uma paciente que é obstetra me contando um pouco sobre a indignação dela, que a Anvisa acabou hoje de proibir a vacinação de gestantes. Né? Tem aí uma questão importante, pessoas bolsonaristas que dizem não vou me vacinar, porque isso. E aí lembra, é engraçado, né? Porque veja, né? 2021 e o movimento de hoje lembra um pouco a época da revolta da vacina que houve no Rio de Janeiro. As pessoas saíam correndo, não queriam ser vacinadas, enfim, né? Um presidente que fala asneiras uma atrás da outra, só sai merda da boca desse cara. Só merda, é um horror dos horrores. Então, Mauro, contigo a palavra, fala um pouquinho sobre como é que surgiu a ideia, né, de escrever um livro sobre o discurso da estupidez, e tu é mais ousada ainda. Eu te acho uma graça, sabia? Onde tu propõe os tratamentos possíveis. Vamos lá, Mauro. Obrigado pelo convite, Michele. É um prazer estar aqui com você. E agora, além de estarmos presentes aqui, junto com os colegas, ainda vamos compartilhar dessa iniciativa, desse curso de pós-graduação, com tantos outros colegas também, que você já convidou e vai convidar. E o Mauro está no livro Psicanálise, Clínica e Cultura, que vai ser publicado esse ano pela Editora Galma. É isso mesmo, boa lembrança. Bom, mas eu quero começar dizendo que eu achei muito oportuno você apresentar a estupidez pela sua significação corrente, que está presente no dicionário
tanto quanto aquela que a gente confirma e investir como verdade, escutando diferentes pessoas que estão à nossa volta ou em funções mais elevadas da República. Mas o meu objetivo, ao denomear discurso da estupidez, é reconhecer a existência dessas palavras injuriosas, reconhecer o significado presente no dicionário, mas me diferenciar dessa acepção da estupidez. Claro. Porque eu procuro articular a estupidez a partir da noção de discurso no Lacan. Então a noção de discurso nele não se confunde necessariamente com as palavras que são proferidas. Por isso mesmo que ele vai até dizer que o que ele preferiria é um discurso sem palavras. Sim, e é a subversão do discurso que é o que Lacan propõe o tempo inteiro, né? Porque é somente a subversão do discurso que pode produzir algo de novo aí, né, Mauro? O Saussure já falava isso, né? Sim, existem estruturas que determinam a discursividade. A diferença em relação à psicanálise é que ela vai mostrar, a partir do discurso, dois discursos, né? Não somente formas de falar, mas posições de satisfação que nós nomeamos como gozo. Então você ocupa determinados lugares a partir de um discurso que está em exercício no teu meio social, não somente porque você seja estúpido nesse sentido do dicionário, mas porque com aquilo fundamentalmente você extrai, você suscita uma satisfação. Mas, Mauro, eu vou te provocar numa coisa. Na definição de alguém que fala asneiras, é interessante, né? Porque a gente também poderia subverter essa lógica dizendo alguém que fala coisa assim, sem querer, que é a lógica do inconsciente. Isso, as palavras saem. Só que aí nós temos uma diferença muito significativa. Porque falar asneira no sentido psicanalítico é se permitir falar qualquer coisa, a partir do encontro que se tem na experiência analítica. E falar asneira, da forma como a gente se vê se proliferar à nossa volta, tem a ver com a utilização de palavras empregadas com o objetivo de sustentar absurdos e depreciações. Depreciações entre os semelhantes e também absurdos no sentido das ideias e das propostas que faz proliferar. Que é o discurso do ódio, né? Sim, isso tudo é uma grande montagem, por isso que esse discurso eu só pude escrever me valendo da estrutura dos discursos no Lacan. Mas, Mauro, conta um pouquinho, como é que surgiu a ideia? Conta assim agora, como é que surgiu a ideia? Que tu estava fazendo o quê? Que momento que veio isso? Vou escrever sobre isso. Bom, isso vem de um estudo bastante longo sobre a voz, né, na psicanálise. Estudo sobre a voz na psicanálise, que eu já dei diferentes seminários, sempre me levou a um determinado tipo de interrogação sobre essa forma de falar, de tirar satisfação e de discursos que se mantêm com os próximos, né? E sempre tive um interesse muito grande também, a partir dos estudos que eu realizei em diferentes referências sobre atos extremos, né? Me comuniquei com o Nabonder, por exemplo, e estudei também sobre os genocídios. Estudei sobre os genocídios porque eu tinha um interesse desde muitos anos sobre o ódio, principalmente
a partir da minha clínica com o neurótico obsessivo. Que é uma questão presente de difícil manejo. Então, antes desse livro do Discurso da Estupidez, eu tinha escrito um livro sobre os ódios, né, onde eu trazia da clínica até a política, porque os atos extremos, né, já que eu tinha estudado terrorismo, me dediquei a estudar os atos extremos que são realizados pelos terroristas suicidas. Conta um pouquinho, eu tô te perguntando, me interessa o assunto, depois a gente volta no ponto, porque na época do atentado em Paris, eu estava morando lá em Paris, nessa época. Eu estava com a Cristina Kupfer na ocasião, estava em Londres e não pôde voltar a Paris. E a cidade estava completamente desolê, assim, situação muito difícil, né? E tem uma situação dramática na França, dos meninos que vão fazer a formação jihadista e retornam como terroristas, né? E é interessante que são imigrantes que não se sentem reconhecidos pelos franceses, né? Olha, a gente teria que ter um encontro só para isso. Eu vou fazer trilogia com o Mário também, pessoal. Mas eu estava te falando dos elementos que me levaram a vir a escrever sobre o discurso da estupidez. Um deles é o ódio. Me parece incontestável que existe a presença do ódio no laço social como fator de mobilização política, que é incontestável, né? Mas eu sempre me interessei também em entender como é que as coisas funcionam, não somente no sentido da sua manifestação imediata, ou seja, a expressão de raiva, vamos dizer assim, né? Mas por que o ódio pôde conquistar essa condição de afeto político? Que é uma questão que alguns estudiosos já se detiveram, né? E principalmente quando hoje em dia se articula fora da psicanálise também a importância de incluir os afetos para poder melhor articular a política. Que é o Mauro, sabe o que me lembra? Tem uma frase do... Agora escapou o nome, mas uma frase do... Ai, meu Deus, que escreve... Eu vou lembrar, que ele fala assim, o ódio liga mais que o amor. E eu lembrei do texto do Lacan, a agressividade de psicanálise, né? Onde ele vai falar, de alguma maneira, a agressividade com uma certa demanda de reconhecimento aí. Ainda que a maneira como eu situo o ódio, um dos pontos que esses estudos me levaram foi de retomar fundamentos para fazer diferenciações de maneira que eu sempre me vi um pouco incomodado de se utilizar de determinados significantes de uma forma que, a princípio, eles estão aceitos com muita prontidão. Por exemplo, o ódio do ato terrorista não é o ódio semelhante ao que se mobiliza como paixão política hoje em dia no país. Eles têm montagens diferentes e têm consequências diferentes. Então, conta um pouquinho dessa diferença, Mauro. Em primeiro lugar, tem esse elemento que você bem lembrou, né, que é a primariedade do ódio em relação ao amor. Isso está colocado desde Freud, né? Porque para Freud o ódio vem antes do amor, até por causa disso. É o autor do Beijo do Asfalto, não sei por que me escapou o nome dele. Quem é que escreveu o Beijo no Asfalto? Nelson Rodrigues, não? Claro, do Nelson Rodrigues, essa frase é dele. Que o amor liga mais, o ódio liga mais com o amor. Isso a potência do ódio Isso é freudiano. Claro! Não é à toa que Freud vai conduzir toda a elaboração dele na direção do princípio do nirvana, né? Que é o princípio do zero absoluto. Então tem alguma coisa que o ser humano investe no sentido da sua consumação.
Esse sentido da consumação, ele pode ser mobilizado através de diferentes discursos que fazem precipitar no sujeito possibilidade de catalisar esse tipo de paixão, porque o ódio é uma paixão. Uhum. E é uma paixão que é diferente do sentido da paixão amorosa, do apaixonamento. Uhum. Quando Lacan coloca o ódio como uma paixão, aliando a ignorância e o amor, né, eu sempre li isso, as paixões do ser, né? Quer dizer, quando ele diz que isso são paixões do ser, o que ele está chamando a atenção é para o fato que isso nos é constitutivo. Uhum. E sendo constitutivo, por exemplo, o ódio em nós, né? Daí a importância da obra freudiana em relação a isso, é que o ódio ele tem uma possibilidade, como você bem lembrou, de ligação muito mais efetiva quando ele entra no laço social e na relação entre os semelhantes, porque ele pretende sempre a destruição do impasse. Seja o ódio da criança dirigido ao seu pai, né? O ódio imaginário, por exemplo, ou o ódio do terrorista que quer explodir os outros e a si mesmo para não dar possibilidade de vigência de um outro tipo de realidade que seja que ele acredita, né? E seja o ódio, mas o que você vê como uma das questões presentes no ódio é que é um afeto que é mobilizado com essa visada de solução definitiva. Mobilizar, claro. eu vou claro, agir. Mauro, perfeito. Então é solucionar, perfeito. É extinguir, é dizimar. Por isso que eu fui estudar sobre os ódios lá nos genocídios e como é que isso foi mobilizado também. Mas, Mauro, uma pergunta. A gente poderia tomar o ódio como uma tentativa de eliminação total da diferença? Não tenho a menor dúvida disso, mas a primariedade do ódio tem a ver com isso, né? Que é o que Freud coloca relacionado à vigência do funcionamento do ego-prazer originário. O sujeito quer destruir todo o objeto que possa privá-lo de satisfação. Claro. O primeiro ódio dirigido ao outro. Sabe o que eu lembrei agora? Quando eu estive em Berlim, interessante, né? Porque o que colou nesse genocídio foi justamente colocar os judeus e outras, né, os deficientes, como sendo o motivo único do mal-estar, da crise econômica e social que a Alemanha passava na ocasião. Lembra disso, né, Mauro? Claro. E sabe o que me impressionou? Um dos museus que eu fui foi um museu onde quais foram as propagandas nazistas que foram utilizadas para justamente produzir esse ódio nos judeus. Nos alemães, desculpe. E é interessante porque o que eles usam muito é a família. A família como, né, quer dizer, você está destruindo sua família, essas pessoas, é interessantíssimo, assim. Fala um pouco disso, assim, Mauro, desse... Eu queria juntar um pouco essas conexões do ódio para chegar no discurso da estupidez. Perfeito. Bom, a maneira, tendo em vista que o ódio é sempre marcado por uma expressão que visa um caráter resolutivo com vertente assim, de solução final, acabar com o problema. O ódio, quando ele mobiliza um ato, ele tem como objetivo isso, né?
modificar radicalmente uma situação, não permitir que aquilo vá adiante, né? Seja o ódio da paixão amorosa, e como eu falava antes, quando Lacan coloca o ódio como paixão, é porque eu acredito que nisso ele procura expressar, junto com o amor e com a ignorância, uma certa condição que cada um de nós porta em relação a ter um ponto de ligação com a loucura. Porque Lacan chega a falar disso, da loucura do homem comum. Em quantas que ele fala isso, Mauro? Está no Formulações sobre a Causalidade Psíquica. Perfeito. E, de fato, quando você observa, né, nesses três afetos que ele destaca, essas três paixões, elas são marcadas pela possibilidade de loucura. Odiar loucamente, amar loucamente, ignorar loucamente. Então, essas três paixões, elas expressam com muito clareza aquilo que nos é mais íntimo e que pode ser mobilizado em função de determinadas circunstâncias que são elementos facilitadores para mobilizar o afeto do ódio nessa acepção de destruição dos impasses ou de vingança em relação a uma situação anterior ou de privação, né? De forma que mobilize os sujeitos para atos destrutivos, insensatos, ações insensatas, porque quando o ódio entra em ação, diferentemente do amor, né? Quando o ódio entra em ação, ele dá lugar a um discurso que transforma o absurdo em normalidade. Perfeito. Isso é... Agora é impressionante, né? Que é uma destruição do outro, mas antes de tudo de si, né? De si, porque você destrói toda a sua capacidade simbólica de estabelecer diálogo e diferenciação nas suas relações. Então, olhando nessa direção, dessa possibilidade do ódio ser mobilizado por discursos, nós não podemos mais continuar entendendo como nós continuávamos entendendo até pouco tempo, né? Que as questões estão em torno sempre, no sentido do tratamento delas, elas se colocariam sempre também por vias de soluções finais. Por exemplo, acreditar que tudo se resolve com uma nova eleição. O desastre já está colocado. E quando o desastre está colocado, a gente é minimamente levado a considerar, como eu sempre digo, que nós perdemos. E nós perdemos porque apostamos excessivamente na ideia de soluções finais. Posso contar uma coisa rapidinha para ti? Eu tive uma relação anterior, enfim, acabou a relação, enfim. E eu vou noivar sábado agora. Parabéns. É só pessoa do casamento. Mas deixa eu te comentar uma coisa, que engraçado, né? O quanto as pessoas também entram numa lógica do todo. Como se, quer dizer, né? É interessante, né? Como se eu só vou casar se der certo. Quando, na verdade, quer dizer, quando a gente rompe com essa lógica da solução final, do definitivo, do é para sempre, isso não abre a possibilidade da vivência que é de um dia de cada vez, que é das bordas, que é do contorno. Percebe, Mauro? Porque é interessante, né? Porque tem uma lógica aí que também produz um outro efeito, que é, né? Ou é tudo, ou é nada, que c'est la même chose. Percebe? Que é um certo pedido de garantias, né?
Tu percebe? Entendo. Eu tô tentando tomar o avesso dessa lógica da solução final, né? E também, que é isso, assim, porque a solução final é um pedido de garantia. Eu vou acabar, eu vou resolver. Sim, sem dúvida. Então, vai lá. O que eu procuro destacar com o discurso da estupidez é que ele mobiliza o ódio com paixão política que faz laço social. Ele só é possível de ser mobilizado em determinados momentos históricos para cumprir essa finalidade, no sentido não de conduzir as massas, porque mesmo em termos numéricos, essas pessoas não são maioria. Mas o que é surpreendente, que é o efeito da mobilização através do ódio, é que isso cria uma balbúrdia e um constrangimento que fica parecendo que a maioria, até porque a maior parte dos representantes da República, não por inteiro, mas grande parte daqueles que vêm a público, só fazem confirmar essa condição de estupidez, querendo resolver os problemas sem nenhum tipo de fundamentação e avaliação dos fundamentos que estão colocados na vida pública. Uhum. Isso... Mas só uma coisa, retomando a Nádia, é quase como uma extinção da capacidade do pensar, Mauro. Sim, mas é isso que sempre me interessou também, de quando eu pesquisei sobre os genocídios. Existe um trabalho de um linguista que se chama Victor Klemperer, que escreveu um clássico sobre a linguagem do Terceiro Reich, e ele procura mostrar exatamente como é que lá nos sistemas totalitários a condição de estabelecimento e permanência deles teve a ver com um período de precedência, de esvaziamento das tradições simbólicas e introduzindo uma discursividade inteiramente banal, absurda, rasa, sem qualquer tipo de fundamentação, baseado em crenças, cumprindo vontades próprias, como muitos judeus padeceram antes da solução final, mesmo nos primeiros estabelecimentos dos guetos. Muitas depredações do patrimônio do judeu foi por inveja, né? Foi pelo sucesso do outro, né? A estupidez sempre se manifesta dessa maneira, né? Exatamente porque a estupidez, como aposta no ódio, ela não quer cultivar, ela não quer trabalhar. Ela e não quer fazer laço no sentido civilizatório. Porque isso, sabe o que eu lembrei? As redes sociais são uma prova disso. Então, quando eu incluo no discurso da estupidez a mobilização pelo ódio nessa perspectiva, que eu acredito que é sustentável no Lacan, né? Eu também procuro mostrar que ao lado disso tem todo um trabalho de queda, de dissolução das tradições simbólicas, que a gente recolhe de diferentes maneiras, não somente porque tem pessoas falando absurdos, acreditando em terra plana, mas vamos pensar o seguinte: como é que nós chegamos nisso? Isso não caiu do dia à noite nos nossos pés. Isso não caiu na nossa cabeça. Lindo, Mauro, tá falando, porque tu tá tentando recuperar qual é o fio que nos conduziu a isso que está colocado. Perfeito. Lindo isso. E no meu entender, quando se mobiliza uma condição de gozo, como o discurso da estupidez mobiliza, né, é preciso considerar que essa mobilização
ela não se confunde com uma espécie de líder totalitário ou fascista que, pela sua verve discursiva, teria conquistado a paixão coletiva. Não. Quando eu falo de discurso da estupidez, não é para fazer equivaler ele a um discurso que teve presente no fascismo e que os líderes fascistas tinham a verve do discurso. Eles faziam oratórias durante horas e horas, sabiam se expressar com muita magnitude. Não é o nosso caso, e não é o caso de diferentes países onde o discurso da estupidez se instalou. Por quê? Porque o discurso da estupidez, ele procura se valer não somente dessa solução fácil que o ódio promete, mas você não vai sair quebrando, você não vai sair depredando, você não vai sair depreciando, quebrando placa de política como da Marielle, né, a placa de rua que foi quebrada. Né? Claro. Você não vai fazer isso se você não for, como eu chamo no meu livro, um rinoceronte. Ou seja, aquele que não fala. É a capa do livro, Mauro. É a peça do Ionesco, Rinoceronte. Claro, a capa do livro. Os seres humanos se deixam levar pela cativação de se transformarem em rinocerontes e abdicam da sua condição de fala, tanto quanto da sua humanidade. Né? E a lógica de andar em manada também, né? Sim, isso é tão mais sério quanto mais a gente também tem que considerar que isso, exatamente por não ser semelhante a uma vigência de um líder fascista que mobiliza o conjunto da população pelo seu discurso e por um projeto político, nós temos que aprender a ver as diferenças. O discurso da estupidez, ele não tem projeto político porque ele se introduziu de uma forma inteiramente estranha àquela pela qual nós estávamos acostumados a articular, a analisar a política. Nós, no Brasil, por exemplo, demoramos a considerar a possibilidade não somente desse sujeito, mas dos diferentes recursos que ele se valeu para chegar na expressão de votos que ele teve. Por quê? Um dos elementos que faltou para a análise política foi exatamente a força da internet. E do Zap Zap, né? Nos Estados Unidos já tinha mostrado absurdamente a sua eficácia. Depois de um certo tempo começou a se prestar atenção nisso, mas como sempre o estrago já estava feito. E isso estava instalado, inclusive, dentro de lugares da República, né? Como se fixou depois. Então, quando eu digo que isso não é sem história, não é sem causa, é porque isso trouxe à tona, tendo em vista que esse elemento está na vida pública há 27 anos, isso trouxe também uma decrepitude da democracia brasileira. Posso falar uma coisa, que uma cena que não sai da minha cabeça? Na época que esse ser que ocupa a presidência da República era deputado, tem uma cena numa praia do Rio, o cara estava fazendo um discurso em cima de uma Kombi amarela, e olha que interessante, e um bando de gente tirando sarro dele, porque era isso, o Bolsonaro era isso, irrisível, todo mundo ria, voltavam nele quase como se fosse um tiririca. E o tiririca certamente deve ser mais inteligente que ele, né? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida também. Mas o interessante, que a cena que eu queria
pegar assim, detalhes, eu lembrei do filme do Lars von Trier, O Anticristo, que é uma cena que devia estar em câmera lenta, assim, ele se joga da Kombi como se a plateia fosse acolhê-lo, e a plateia deixa ele cair no chão. Ele assim, isso está tela, está filmado. Para quem não assistiu, pessoal, assistam. Ele se joga como se fosse um astro, e todo mundo começa a dar risada dessa face, e o cara, pá, estatela no chão. E a gente elege esse cara. Mas aí é que eu digo que é necessário, depois do advento do discurso da estupidez, que não é só no Brasil. Existem condições mundiais relacionadas à presença do capitalismo nas democracias, ver um determinado tipo de consentimento à vigência da política, de forma a poder extrair cada vez mais lucros e riquezas, e deixando inteiramente ao léu quaisquer investimentos que pudessem dignificar a vida dos cidadãos. Isso é um problema da democracia mundial, do consentimento que nela existe da entrada sem censura do capitalismo, tanto quanto da sua economia de mercado. E quando eu digo isso, eu não tenho de forma alguma a impressão... Mauro, deixa eu só te interromper um pouquinho. Tu lembra da frase do Agamben? Deus é dinheiro? Ah, sim. E tem um texto do Agamben, eu não me recordo o nome agora, mas que ele diz que a utilização da palavra crise é um dispositivo aí fundamental para a instauração de um certo estado. Porque, veja, o Bolsonaro entra, e aí eu acho muito pertinente tu tá colocando que não é uma questão localizada no Brasil. Esse retorno aí de uma certa lógica totalitária, eleição de, enfim, né, de ditadores de alguma maneira, é algo que foi um movimento mundial, retrocesso que foram em vários países, né? Tô lembrando aqui, meu Deus, quando teve a questão do clima em Paris, enfim, né? Mas acho que é importante lembrar, né, Mauro, né? Enfim, vai lá que senão eu vou me estender. Quando eu falo que existe um problema relativamente às democracias em alguns países, na sua grande totalidade no mundo ocidental, né, isso significa que isso não é somente devido ao fato do capitalismo ter avançado de uma maneira cada vez mais nefasta, que isso é um fato. Nefasta significa produção de mão de obra barata, redução do direito trabalhista e eliminação da dignidade da vida das pessoas. Claro, que é quase um apagamento do humano, né? E agora eu lembrei o que eu queria falar antes, desculpa, que quando a Gama vai falar da palavra crise como dispositiva, quer dizer, eu fabrico a crise, fabrico discursivamente a crise e proponho discursivamente a solução para ela. É isso aí. Então, em relação a esse problema que está localizado nas democracias ocidentais, particularmente nós vimos isso acontecer nos Estados Unidos, isso não é um problema somente de geopolítica. Isso é um problema que envolve o psiquismo humano. Porque Perfeito, Mauro. Perfeito. E dependendo da forma pela qual isso produz efeito, as pessoas passarão a sentir, experimentar as relações segundo também via essas determinações. Isso estamos falando aqui no sentido econômico, né? Mas nós sabemos que a presença do capitalismo, e isso me parece o problema maior nesse avanço desarvorado das sociedades de mercado em relação às suas desproporções, é que isso criou isso fomentou um tipo de vigência da política, fazendo parceria com a política, patrocinando a política. Mauro, só diferencia para quem está escutando a gente,
o termo política, em que sentido tu está usando ele? Porque, veja, eu estou escutando como política no sentido arendtiano, tá? Não a política partidária, tá? Existe a política a qual eu me refiro, é uma política... Eu estou falando de polis, né? Eu estou falando de polis. Não de partido político. Estou falando de política no sentido dos diferentes tipos de acordos, promoções e atos que levam à expropriação das pessoas, tanto quanto do meio ecológico. Ok. Então, isso significa, isso envolve, por exemplo, a política de Estado, isso envolve, por exemplo, as políticas partidárias, são esse conjunto de regimentos que vão, no sentido do ato, determinar um sentido para esses atos. Então, isso se pode ver com muita clareza nos atos de descaso em relação ao patrimônio ecológico da Amazônia. Mas por quê? Sim. Regido por um conjunto de iniciativas que estão orientadas por um tipo de discurso que visa exatamente fazer da vontade lei. E esse discurso que faz da vontade lei, porque eu quero que a minha propriedade se estenda, por exemplo, nas terras indígenas, porque lá existe um recurso mineral que eu acho que sou eu que sou o proprietário e não o índio, que eu deprecio desde sempre. Né? Eu tenho tanto a vigência da vontade como política, e quando a vontade entra como política, o que se estabelece é uma lei própria. E é nesse sentido que eu acho muito adequado fazer uma afirmação como Lacan fez em relação à fantasia sadiana, que é: eu vou me valer, vou me apropriar do meu semelhante, do seu corpo e dos seus bens da forma como bem me aprouver. Mas, Mauro, isso é totem tabu. Sim, isso é lógico de totem tabu, pai da horda, mãe toda gozante. Então, quando você tem a vigência de o que eu procuro insistir também, que não é somente a mobilização do ódio que possui todas essas determinações que eu estou mostrando, né? Mas o elemento motor do discurso da estupidez, da forma como eu concebo e escrevi, é que o elemento dominante hoje entre nós é a crença. Mas para isso eu faço uma diferenciação conceitual muito importante, porque é um conceito complexo esse de crença, já que muito diretamente ele se encontra relacionado ao campo religioso da crença em Deus. Em primeiro lugar, existe uma diferença com o nosso campo, porque Freud falou de uma crença primária da não diferença sexual que corresponde à presença do falo na mãe. Então, essa visão da crença, quando eu falo da vigência da crença, ela é um elemento que nos é íntimo, cada um de nós é suscetível a ser tomado por uma crença. A experiência psicanalítica é o que vai permitir o sujeito que se estrutura por uma crença da completude do outro, depois ele tem que esvaziar essa crença de maneira a se particularizar, e nisso a psicanálise não é uma religião, porque na religião o sujeito fica ligado na crença em Deus. Claro, apesar de que é preciso marcar que algumas instituições psicanalíticas funcionam como igreja, né? Ah, sim. Que isso não tem nada a ver com a psicanálise, né? Aqui eu que é a condução das pessoas, né, o manejo com a teoria, né? Aqui eu estou procurando conduzir do sentido como eu entendo que está em vigor hoje, que tem uma dupla determinação sobre o conceito de crença da maneira como eu utilizo. Claro. Em primeiro lugar, é mostrar essa susceptibilidade que nos é íntima a um determinado tipo de concepção de completude que não é banal. Concepção de completude não se confunde com
prazer extraordinário. Concepção de completude tem a ver, no sentido como eu entendo, da crença que vem pela perversão, é de você manter o maior tempo possível a recusa de uma realidade que contradiga os princípios que você quer sustentar enquanto princípios de interesses próprios. Por isso, tu acha, Mauro, que o laço social hoje funciona numa certa lógica perversa? O que de alguma maneira produz aí nos sujeitos um certo efeito de paranoia? olha, o que eu considero é que existe uma necessidade de poder precisar melhor esses termos que nós utilizamos desde o nosso campo em relação ao que está em vigor no laço social. Por quê? Claro. Sim, claro, perfeita a tua colocação, porque senão a gente entra numa lógica que é a mesma que tu está denunciando, que é uma certa banalização. Mas se tem alguma coisa que qualifica o discurso da estupidez, como eu falei antes, é que o discurso da estupidez ele reduz a complexidade da realidade, tanto quanto das relações humanas. Isso significa que há sempre um quê de cativação em relação ao discurso da estupidez em cada um de nós que compreende e não aprofundar rigorosamente a complexidade das questões. Por isso mesmo eu faço questão de não superpor o discurso da estupidez ao fascismo, porque é como se, ao dizer fascismo, nós já tivéssemos respondido todos os problemas que estão colocados para serem articulados. Não diria nem resolvidos, mas articulados. E o que produz também um apagamento das interrogações, né? Sim, e por causa disso que eu coloco a crença nesse lugar tão decisivo, que eu insisto, que não tem a ver com acreditar de que vai vir um líder que vai salvar todo mundo, porque não é nisso que nós estamos lançados. Nós estamos lançados numa situação muito mais complexa. E, tendo sido mobilizado o ódio como uma paixão política, isso mobiliza um determinado tipo de ligação entre as pessoas que elas vão visar sempre com que os seus problemas sejam satisfeitos rapidamente, tanto quanto não se apresente muita argumentação contrária a elas. Acontece que cada um de nós vive numa realidade que é complexa. Então, como é que se conquista a consistência disso? A maneira pela qual se conquista a consistência dessa condição de esvaziamento é a introdução dos absurdos como se fossem juízos passíveis de serem levados em consideração. Tiver alguma coisa em específico? Por exemplo, afirmar que a Terra é plana. Absurdos. Mas eu ainda dou um passo a mais. É evidente que se sabe que os absurdos fracassam. Porque aquele que profere absurdo, ele tende a perder a mão. Então ele começa a falar asneira demais, absurdo demais. Isso só tem duas saídas. Ou você se torna um religioso fervoroso, ou você passa a praticar um determinado tipo de presença do semblante que é sustentado pela farsa. Porque como o absurdo não cola, você faz a farsa de que aquilo cola, deslocando aquilo de onde não cola para outro lugar. Então não interessa mais tanto agora discutir se
a Terra é plana. Agora vamos lançar uma outra coisa para... A gente faz a farsa de que aquilo colou e vamos introduzir um outro absurdo para continuar fazendo com que as pessoas se liguem nisso, e enquanto isso a gente vai fazendo o que a gente está afim. Então isso é uma Sabe que eu lembrei, Mauro, de duas obras, o Casa Grande Senzala e Raízes do Brasil, em que de alguma maneira, né, é interessante assim, né, o quanto isso aparece de alguma maneira colocado ali, né, no início ali do processo de urbanização do Brasil, e uma certa tentativa de se diferenciar. Lembrei do Jurandir Freire Costa, um livro, enfim, o Ordem Médica e Nome Familiar, o História da Psiquiatria, e vai falar um pouco os efeitos disso, né? Porque é interessante o quanto isso de eleger um discurso, né? Porque escola também é quase como se fosse juntar a fome. E aí a minha pergunta quase como se juntasse a fome com a vontade de comer. Percebe? O cara lança o discurso, mas só cola quando tem alguém que pode consumir esse discurso. Fala um pouquinho disso, Mauro. Nos dias atuais, por que tu acha que colou tanto o discurso desse maluco? Porque não é discurso de um maluco só. Tá. É isso que a gente está sendo obrigado a enxergar. Ele é o demônio da vez. Ótimo, Mauro. Porque ele sentou no trono. E cagou violentamente. O demônio da vez, não é nem o bobo da vez, porque de bobo ele não tem nada. É o demônio da vez. Mas por que isso cola? Tá aí uma pergunta que eu me fiz várias vezes, que eu já apresentei aqui hoje, algumas articulações, né? Mas que também eu me dispus a pensar mais detidamente, de forma a poder dar o passo seguinte na direção dos tratamentos possíveis. Vamos lá, a gente tem 15 minutos ainda. Em primeiro lugar, isso é cativante porque isso dá consentimento para que diferentes pessoas possam, enfim, tornar manifesto, tornar legítimo determinadas formas de agir, determinadas formas de julgar, que até um tempo atrás era um pouco constrangedor assumir. Então, eu tô lembrando Bolsonaro na Hebraica aqui em São Paulo, né? Preto não trabalha, é um bando de gordo, é um bando de malandro, sobre os quilombolas. Deve lembrar, isso aí foi público, né? Porque ele disse o que era indizível. Como assim? Foi muito bom ter matado os índios, a escravidão foi maravilhosa. Matar esse bando de vagabundo, pobre tem que morrer, tem que fazer genocídio. Mauro, olha, eu nunca imaginei viver numa época em que isso fosse dizível. No sentido assim, legitimar. Mas estamos vivendo. Uau! Uau! E por causa disso para o mundo que eu quero descer. Por causa disso mesmo que a gente tem que se dedicar, articular como é que isso se estrutura, né? De forma que quando eu tenho tido encontro com pessoas do direito, por exemplo, né? E ao mencionar essa ideia de tratamento possível, que evidentemente eu tirei do Lacan, mas tirei do Lacan no sentido de alinhar da forma como ele alinha o tratamento possível com as psicoses. Que isso no extremo
Isso no extremo, na obra dele, para um psicanalista, envolve a insistência na reinvenção. O psicótico coloca sempre um determinado tipo de limite que um psicanalista é levado a reinventar o tratamento quando do encontro com ele psicótico. Então, essa noção de tratamento, eu a apresentei baseado na ideia de que nós precisamos reinventar, mas reinventar não é produzir novamente a mesma roda, é produzir uma roda, sim, mas que talvez possa girar um pouco mais rápida, ou pelo menos não tão com tanta trepidação quanto tem trepidado. Para isso, nós temos que considerar algumas coisas que eu, desde a minha posição como psicanalista, considero. Que é o fato de que não existe essa solução que se supunha como sendo apreensível a partir da política, da maneira como ela era imaginada. Porque se houvesse de fato... Só um pouquinho, de que maneira ela era imaginada, Mauro? Ela era imaginada como uma possibilidade de fazer vigorar a democracia segundo as suas diferentes promessas de cuidado e oferecimento para condições mínimas para a vida dos cidadãos. Isso fracassou. Isso fracassou, mas isso não fracassou somente porque o Estado democrático de direito não soube fazer bem. Isso fracassou também porque existe um impossível nessa proposta. Em primeiro lugar, não existe, se todo mundo quiser ir trabalhar, não tem emprego. Essa que é a verdade. Então existe uma falsidade nessa ideia de supor que as soluções apresentadas pelas sociedades democráticas, elas têm condição de vigorar. Tem condição de vigorar, sim, determinadas formas políticas que permitam que os cidadãos não precisem passar por tantas privações. Tá, mas Mauro, mas Mauro, tem um ponto importante. Elas podem vigorar parcialmente. Porque a gente entra no início da live, que isso, o ódio é uma tentativa que é, de uma certa maneira, uma certa obsessão pelo todo. Percebe? Sim. Quase como... Sim. Não, tu tá dizendo, sim, é possível dar conta, é possível, de alguma maneira, dar um contorno parcialmente. Mas sempre fica um resto aí que a gente precisa dar conta. Sim, mas porque exatamente... me parece, Mauro, só uma questão. Me parece que a questão é o que a gente faz com esse resto. Primeiro, é o que eu estou procurando fazer, vamos identificar o que seja esse resto. Isso que restou. O que restou foi o quê? O que restou foi uma série de iniciativas de proteção, de cuidado com os cidadãos que não se concluiu da forma como foi anunciado. Isso tem a ver com uma impossibilidade estrutural presente na sociedade brasileira, tanto quanto em outros, que consentiram excessivamente com a entrada das diferentes formas de expressão do capitalismo, indústrias, mercados, sem priorizar que a essas entradas, que a essa vigência dessa maneira de funcionamento da economia, correspondesse a ela um tipo de benefício para a população. O que nós vimos acontecer no nosso país, o que nós vimos acontecer é um sintoma exatamente do colonizado, que é a corrupção, benefício ilícito. Nós estamos mergulhados nisso. Nós temos tradição histórica de corrupção. Claro. Falta de caráter. Isso essa falta de caráter, ela se acreditou sempre que uma forma de tratamento dela seria através da política, no sentido da política dos partidos, ou seja, via representativa. Claro.
Que é um pouco aposta na ideia da escolha, né? Mas aí eu queria marcar uma diferença, Mauro, rapidinho. Que tem uma diferença entre eu, indivíduo, né, quero escolher, porque assim, quando o Bolsonaro foi eleito, eu lembro que assim, né, finalmente agora eu vou poder tirar o PT. Né, uma coisa assim. Mas é interessante o quanto na democracia seria necessário, de alguma maneira, um senso de coletividade, assim, no sentido de, quer dizer, é interessante, né? Porque não é a melhor escolha para mim. Qual é a melhor escolha para a cidade em que eu vivo, para o país que eu moro, para o coletivo que eu estou inserida? É interessantíssimo, porque assim, eu faço uma escolha e foda-se o outro. O outro vai morrer de fome, vai morrer na rua. Por isso que eu insisto que se a solução política é necessária no sentido das eleições, né, da mudança dos cargos da República, né, se isso é necessário, isso não é suficiente. Claro. Isso não é suficiente porque o estrago está feito. E tendo o estrago sido realizado, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, como eu disse, a reconhecer que se perdeu uma determinada forma de acreditar num modo de fazer que, na verdade, não funcionava, porque se funcionasse, não estava isso que está aí agora. Isso não veio sozinho. Se isso está aí, nós todos, cada um de nós, precisamos nos empenhar nas nossas comunidades, né, para poder começar compartilhando isso que você chamou bem de solidariedade, mas uma solidariedade que tem que ser desenvolvida fundamentalmente a partir de uma abordagem dos problemas envolvendo as questões humanas de uma forma diferente, como vinham sendo pensadas até então, como se as questões humanas pudessem ser resolvidas à base de benefícios do Estado ou de salários miseráveis. Né? Quando é pensar a subjetividade a partir da psicanálise, a contribuição da psicanálise para a política, né? E que as pessoas não podem ser pensadas apenas... Mauro, vamos fazer uma próxima com esse título, vamos. As contribuições da psicanálise para a política? Vamos. Porque a gente não vai dar conta hoje de discutir, né? Não vai, mas a gente vai. Eu vou te propor a trilogia, que nem eu propus. Eu acabei de fazer uma live com o Paulo Secarelli, e é isso, mas são temas tão importantes, Mauro, tão importantes. Tá, então fica marcado. A segunda, a importância da psicanálise. Qual é as contribuições da psicanálise para a política? Acho que é um tema fundamental, Mauro. Vai lá. Desculpa. Por isso que é importante considerar a política em dois níveis. Você tem o nível da política representativa, que é essa que se expressa pelos partidos políticos, ou agremiações políticas, oficiais ou não oficiais. Mas você tem também a política, que é aquela que se constrói no laço social a partir da relação entre as pessoas, ou seja, que mobiliza desejos. Por isso que o sintoma pessoal é sempre coletivo, porque as suas limitações vão estar sendo compartilhadas com os seus próximos quando das suas relações. Claro. Então, introduzir a noção de tratamento significa promover um tipo de possibilidade de extração de satisfação no laço social que não implique apenas contestação, que não implique apenas admiração daquilo que é apresentado como ideal de consumo. Perfeito. Que não implique somente também os objetos que são apresentados como exaltados de forma a sustentar uma moral supostamente garantidora da relação entre os sexos.
se a gente puder estar atento a esses 3 elementos, como elementos decisivos para extração de satisfação na vida social, aí a gente pode começar a fazer barreira a esse tipo de apelo que vem pelo discurso da estupidez e que quer cada vez mais colocar as pessoas não somente consumidoras, mas escravizadas e emburrecidas. Então, Mauro, eu acho que vamos finalizar a live por aqui. Eu queria te falar uma coisa, que é um pouco isso, né? Retomando o Totem Tabu que eu citei antes, né? Relembrei a partir da tua fala, que é isso, né? Quando a gente deixa de demandar um pai da horda, a gente pode fazer laço entre nós, sujeitos. Né? E mais, assim, eu acho que quando, de alguma maneira, né, né, e aí, quando a gente, né, eu achei lindíssimo, assim, quais as contribuições da psicanálise, né, para a política, eu acho que de uma maneira como fazer laço no sentido de manutenção do pacto civilizatório. Né? Porque eu acho que é diferente dessa lógica da manada, das massas, dos rinocerontes, né? E mais de uma desumanização, Mauro, que para quem está assistindo eu queria falar, nunca vi. Assim, claro que a gente já teve momentos muito difíceis na história, Mauro, mas é algo do tipo assim, como se o outro não me dissesse nada. Quer dizer, como assim? Sabe, a gente teve situações aí de animais queimados vivos, seres humanos morrendo de fome, 500 mil mortos na pandemia. O que isso diz respeito a mim como sujeito? Né? E eu te tenho uma pergunta: o que você veio fazer no mundo? Consumir McDonald's, Mauro? Por favor! Por favor! A vida precisa ser mais do que isso. Eu acho que essa é a marca. Né? E assim, muito bom meu encontro contigo, e eu acho que assim, é um encontro que fez laço, e eu espero que esse laço possa se transmitir para quem está assistindo. Então, eu defino contigo depois, né, a data do próximo encontro, as contribuições da psicanálise para a política, né? E eu queria te falar, eu te adoro. Então, querido Mauro, de verdade, um prazer imenso falar contigo. Pessoal, o livro está saindo em breve, tá? E a gente agenda depois e já divulga, né? Eu acho que não vamos estender muito, né, Mauro? De repente daqui uns 15 dias e a gente já marca a segunda live, então. Tá bom? Tá legal. A live fica disponibilizada depois no meu canal do YouTube, que eu divulgo lá todas que eu faço. Podem acompanhar por lá. Mauro, vai ficar gravado agora no Instagram. Eu já te compartilho o link aqui para divulgar para os teus amigos, tá bom? Mauro, beijo. Obrigadão pelo convite. Te amo. E obrigado por todos que tiveram presentes. Obrigado a todos, pessoal. Foi um prazer imenso, tá? Mauro, seguimos. Beijo. Beijo. Tchau.